Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver logo onde é que está o cronômetro aí para poder me guiar. Pronto, é por aqui, né? Tá certo. Eu gostaria de cumprimentá-los, dizer da minha satisfação de estar aqui. Meu nome é Glauco. Prazer falar com todos. E o tema que me deram para falar nesses 20 minutos foi acerca da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. É interessante notar que uma coisa e outra estão ligadas. A dignidade da pessoa humana é a fonte ética dos direitos humanos, dos direitos chamados fundamentais da pessoa humana. Jamais teriam sido imaginados esses direitos, ou se teria cogitado da existência deles, se não houvesse essa premissa, que é essa afirmação, essa asserção acerca da dignidade da pessoa humana. E essa visão da pessoa humana como dotada dessa singular dignidade é uma herança judaico-cristã. Não teríamos tido essa visão no mundo ocidental sem a influência e a presença do cristianismo. É como a ciência. Muita gente hoje faz objeção a uma cosmovisão cristã como um pano de fundo para uma iniciativa científica, mas é sabido que quando a ciência moderna surgiu devido a uma visão cristã que se tinha do mundo, como sendo um mundo criado por um ser inteligente, por um Deus único, e, portanto, esse mundo não era um caos, ele tinha ordem. Ele poderia ser um universo, ou seja, ele poderia ser um sistema coerente, porque vinha da mente de um único Deus que era um ser inteligente. Os países orientais, panteístas, assombrados com a natureza por divinizá-la, não se arriscavam a estudá-la, a investigá-la, porque a reputavam como sagrada. E os povos que seguiam o politeísmo, imaginavam o mundo como um jogo de forças entre os deuses, portanto, havia uma certa margem caótica que também impedia que se descobrissem leis uniformes. Então, foi uma visão cristã que possibilitou a emergência da ciência moderna. No entanto, muita gente hoje usa a ciência como se fosse algo contrário ao cristianismo. Inclusive, nos dias 10 e 11 de novembro desse ano, nós teremos aqui em Fortaleza o primeiro simpósio do design inteligente, que vai ser exatamente com a presença de vários cientistas cristãos para falar de como a natureza dá indícios, dá elementos para se concluir a presença de um desenhista, de um projetista, que é Deus. E a dignidade da pessoa humana é a mesma coisa. Essa ideia veio da concepção de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. De algum modo, se pode reconhecer que o homem está entre os animais irracionais e Deus. Aristóteles, vendo que o homem estava suspenso entre esses dois polos, preferiu definir o homem por baixo. Ele disse que o homem é um animal racional, ou seja, ele é como os outros animais, tendo uma diferença. Já a visão cristã preferiu definir o homem por cima. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é um mero animal com mais uma qualidade. Ele possui algo que veio de Deus, que espelha Deus para o restante do universo criado. Ele é o tutor da criação, é o gerenciador da criação. Então foi afirmada essa dignidade da pessoa humana já na visão que se tinha da criação. Isso é uma coisa singular, porque para povos pagãos o homem não tinha essa posição, não se ressaltava nem a singularidade, o valor do indivíduo. Nas cidades gregas valia mais o conjunto, o coletivo, a sociedade, do que o individual. Ninguém se arriscava a reivindicar direitos, posições particulares suas, como dotadas de respeito público, porque naquele tempo o que valia era a opinião majoritária, fosse de um tirano que encarnava o povo, fosse da própria democracia direta, como em Atenas, mas era uma democracia totalitária, porque a maioria poderia esmagar uma minoria.
Eles não tinham a noção que Benjamin Constant chamou de liberdade dos modernos, que é uma liberdade que você afirma perante a entidade política. Eles só tinham a chamada liberdade dos antigos, que era uma liberdade de poder participar, e olhe lá, em Atenas e em outros poucos lugares, uma liberdade do cidadão poder participar de deliberações públicas. Mas essas deliberações não tinham nenhum comprometimento de respeitar a singularidade, as particularidades, uma esfera privada desse indivíduo. Portanto, eram sociedades organicistas, ou seja, o organismo maior era o conjunto da sociedade, e os homens não eram senão membros dessa sociedade. Se fossem tidos como membros doentes, que não eram interessantes a ela, poderiam ser exilados, rejeitados, porque não se tinha o valor da pessoa na sua singularidade. As mulheres, então, eram tratadas numa posição muito inferior. No caso da Grécia, não podiam sair de tantos metros da sua casa, tinham a sua roupa pré-estabelecida comunitariamente por decisões das quais só participavam os homens, eram tidas, às vezes, como dotadas de menor racionalidade. No caso das crianças, também não tinham dignidade, porquanto os pais poderiam, não querendo criar seus filhos, levá-los para lugares como florestas, bosques, e abandoná-los lá para morrer. Mas nós vemos Jesus dignificando a mulher pela sua ressurreição, quando aparece primeiramente a elas. Nós vemos que na genealogia de Jesus, como exceção à época, aparecem nomes de mulheres, quando só apareciam nomes de homens. Nós vemos Jesus, quando os discípulos desmerecem as crianças, não querendo permitir que as mães as tragam a Jesus, Jesus os repreendendo e dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Jesus falando com a mulher samaritana, em lugar público, vencendo barreiras raciais, barreiras de distinção de sexo, porque homem e mulher não se falavam em lugares públicos, vencendo até barreiras teológicas, porque ele era santo, ela era uma mulher vulgar, e até metafísicas, porque ele era Deus e ela era humana, embora ele fosse Deus feito homem. Nós vemos que no cristianismo há uma maximização do valor do ser humano na medida em que o próprio Deus faz-se homem e habita entre nós. Quer dizer, sem esse pano de fundo, não se teria uma noção clara, como se tem no Ocidente, de dignidade da pessoa humana. Quer dizer, se você pensar no homem apenas como alguém que veio de um ancestral comum ao macaco, que distingue-se dos outros seres animais apenas porque tem um cérebro mais complexo, é uma distinção de grau, quantitativa e não qualitativa, por que esse homem deve ser dotado de dignidade? Aliás, os defensores hoje dos direitos dos animais, normalmente revolucionistas fervorosos, eles costumam fazer afirmações grotescas, como, por exemplo, de que um animal bem formado vale mais do que um feto ainda informe, que uma samambaia já desenvolvida vale mais do que um óvulo fecundado. Quer dizer, o homem não tem dentro desse escopo nenhuma dignidade especial, nenhuma singularidade, não passa de um animal qualquer. Nós vivemos num mundo que tem linhas cruzadas. A concepção dominante hoje é, do ponto de vista científico, evolucionista, pós-cristã, como diria Francis Schaeffer. No entanto, na mente das pessoas ainda está a ideia de dignidade da pessoa humana, que é de vertente cristã. E as pessoas não percebem a contradição que há, mas também não percebem que, muito embora intuitivamente, sentimentalmente, elas percebam a dignidade da pessoa humana, essa fica fragilizada quando é dominante uma cosmovisão incapaz de fundamentá-la, de fundá-la, e que vai enfraquecê-la processualmente. Os direitos humanos, então, vieram dessa noção de dignidade da pessoa humana. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos é mencionado que os direitos fundamentais, individuais, eles foram dados pelo Criador. São direitos decorrentes da natureza humana, da criação. Interessante que na Idade Média já se falava, obviamente, na dignidade da pessoa humana. Um grande humanista renascentista, Pico della Mirandola, já havia escrito até o livro A Dignidade da Pessoa Humana, no finalzinho da Idade Média. Porém, a verdade
é que na Idade Média eles ressaltavam mais os deveres do que os direitos. Então, a grande ênfase medieval era que você deveria respeitar a dignidade do outro, mas não se falava que o outro, por portar dignidade, tinha direitos. Então, o rei, por exemplo, ou a autoridade secular que violasse certos direitos, ela era reprovada moralmente, iria prestar contas com Deus, talvez até receber sanções da igreja. Mas o indivíduo, em particular, não alegava, frente a essa autoridade, que possuía direitos que eram o limite dessa autoridade. Ou seja, havia a noção de que as autoridades deveriam respeitar essa dignidade, mas não a noção de que essa dignidade fazia gerar direitos. Portanto, a coisa ainda não permitia o surgimento da noção de direitos individuais fundamentais, muito embora já houvesse uma noção de dignidade da pessoa humana. A reforma protestante trouxe, entretanto, uma mudança paradigmática. Eu escrevi até um livro sobre isso, publicado pela Fonte Editorial, intitulado A Reforma Protestante e o Estado de Direito. Quando Lutero, por exemplo, entendeu que o homem era justificado mediante a fé, não por obras, independentemente da mediação da instituição igreja, então ele mostrou que o indivíduo era visto diretamente por Deus através da sua fé em Jesus Cristo, sem necessidade de uma instituição que se pusesse entre ele e Deus. Na hora que isso foi percebido, então, se começou a reconhecer o seguinte: se o indivíduo pode, digamos assim, ser reconhecido perante o próprio Deus como justo, sem a mediação da instituição igreja, então, muito mais, ele pode afirmar-se perante o Estado, sem que seja através de instituições que o representem, reprovando o Estado, ele individualmente, ele pessoalmente. A reforma salientou o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos são igualmente sacerdotes diante de Deus, todos têm os mesmos privilégios, todos são igualmente reconhecidos diante de Deus. Isso trouxe uma noção de direito de igualdade e todos os demais direitos. Aliás, eu os convido até para o dia 24, que é no próximo sábado, aqui na Facete, no auditório, vai haver um culto da Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica, e nós vamos estar falando, a partir das 19 horas, sobre a reforma protestante na encruzilhada entre o romanismo e o iluminismo. E muita coisa nós vamos falar sobre a reforma diante desses dois polos de confrontação, a Igreja Romana e o iluminismo. Mas o fato é que a reforma, com todas essas noções, trouxe a possibilidade de reconhecimento dos direitos. Os países protestantes foram pioneiros no reconhecimento desses direitos, com particularidade a Inglaterra, que teve a sua Revolução Gloriosa, teve a Revolução Puritana, teve sua Carta de Direitos e, logo depois, os Estados Unidos da América. E depois o mundo inteiro foi reconhecendo essa noção importante dos direitos individuais. Hoje, nós vemos muita gente usando, o discurso dos direitos contra nós, como se nós fôssemos uma ameaça para os direitos. Mal sabem essas pessoas que, sem o cristianismo, essa noção não teria surgido. Então, por exemplo, há muitos que defendem o aborto em nome de direitos da mulher, de livre disposição do seu corpo e tudo mais. No entanto, negligenciam que aquela pessoa que está no ventre da mãe é um ser humano e que está sendo atingido na base preliminar de todos os seus direitos, que é o seu direito à vida. E entre aqueles seres, aquelas crianças que estão no ventre de suas mães, 50% são mulheres. E, portanto, nós estamos pensando, quando nos opomos ao aborto, no direito das mulheres, no direito das mulheres mais indefesas, aquelas que não podem ter voz e que precisam que nossa voz fale por elas. Nós, portanto, não estamos querendo, quando sustentamos o valor da vida, nos opor ao direito, antes, pelo contrário, estamos defendendo o direito que é preliminar a todos os direitos. Se nós não sustentarmos a incondicionalidade, a característica de ser absoluto desse direito originário à vida, então todos os demais se fragilizarão, perderão o seu sentido. Nós temos hoje, por exemplo, um grande problema em relação a essa questão de união entre homossexuais,
na forma de casamento. Nós nos opomos a isso e recebemos uma retaliação social, dizendo que estamos contrários a direitos, mas, na verdade, as pessoas estão sequestrando o discurso de direitos para partidarismos ideológicos. Porque, preste atenção, os direitos são das pessoas, não das instituições. Quando falamos em direitos individuais, são direitos individuais, não institucionais. Então, no caso da família, é um direito institucional, trata-se de uma instituição. E uma instituição, ela é conhecida a partir da finalidade que cumpre. Será que eu estaria sendo contrário ao direito à igualdade por impedir um torcedor do Fortaleza de se filiar a uma associação de torcedores do Ceará? Claro que não. Por quê? Porque aquela associação tem uma finalidade, que o que torce pelo outro time não pode cumprir. Essa é a razão de ele não estar lá. E, da mesma forma, a família, o casamento, cumpre uma finalidade social de perpetuar a espécie, manter a continuidade da sociedade. Aliás, a Constituição diz que a família é a base da sociedade. Por que é a base? Porque ela lhe permite a perpetuação, porque é da união fecunda entre um homem e uma mulher que vem a geração de filhos. E lá diz que, por essa razão, por ser a base da sociedade, a família deve ter uma proteção especial do Estado. Faria sentido eu dizer que a Associação de Torcedores do Ceará deve ter uma proteção especial do Estado? Não. Por quê? Porque não cumpre nenhuma finalidade pública, social. É do interesse deles lá formar aquela associação ou não. Uma união entre duas pessoas que não podem gerar filhos, no caso, já por essência, né? Não por acidente, não por enfermidade, mas por essência, essa união aí não pode ter essa proteção do Estado que é dada para a união, que essencialmente é fecunda, apenas acidentalmente pode não ser, porque ela não tem nenhuma finalidade pública a cumprir, ela só satisfaz o interesse privado daquelas duas pessoas. Interessante que, com a união entre pessoas do mesmo sexo, vem a questão da inseminação artificial anônima. Tem duas mulheres aqui e uma quer ter filho, para ser o filho considerado filho daquelas duas mulheres. Aí ela vai no banco de sêmen, faz uma inseminação anônima, ou seja, ninguém pode saber de quem foi esse sêmen, né? E aí ela vai gerar um filho. Mas quem é que saiu perdendo direitos? A criança. Porque uma criança naturalmente gerada, uma relação normal, ela tem direito de saber quem é o pai e a mãe dela. Tem, inclusive, a ação de investigação de paternidade. Mas essa criança aí, ela não vai poder saber de quem foi o sêmen que veio para a mãe que a gerou. Porque, para proteger o direito daquelas pessoas que fizeram uma opção de vida homossexual, a criança que vai nascer, diferentemente das outras, não tem o direito de saber quem são seus pais biológicos, pelo menos o pai. Então, a gente percebe que tudo isso leva à perda de direitos, não à ampliação de direitos. A família constitui-se de uma união que caracteriza-se pela diversidade, homem e mulher. Se alguns falam aí que a gente tem que celebrar a diversidade, o melhor lugar é no casamento, não é par, né? De duas pessoas da mesma sexualidade. São um homem e uma mulher. A diversidade, a complementaridade e pelo menos potencialmente, a fecundidade. Essas são as características da família. Ela cumpre uma função social e, por isso, tem uma proteção especial do Estado. Em relação, por exemplo, à questão dos transexuais hoje, que reivindicam direitos a fazerem mutilações no seu corpo para adaptá-lo ao sexo que bem desejassem, independentemente de qual seja o real sexo biológico. Se nós fôssemos raciocinar o caso deles pela lógica como nós tratamos os direitos fundamentais em geral, nós íamos ver um descompasso. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu pegar uma pessoa aleijada, o que é que eu vou atrás para ela de uma cadeira de roda? O que é que a cadeira de roda faz? Lhe dá o que é mais próximo do que ela teria se tivesse os pés. Então, uma pessoa que é transexual é homem e, no entanto, se sente mulher, qual é o tratamento que se deve dar a ele? É um tratamento psicológico para ele se reconhecer homem, e não uma mudança física para ele ficar como mulher. Portanto, o direito de compensação que existe, por exemplo, nos direitos sociais, em relação aos deficientes, são tentativas de compensação daquilo que naturalmente eles deveriam ter.
Então, nós deveríamos tentar era ajudar aquelas pessoas a voltarem à normalidade, a se aproximarem do que lhes era normal, e não substituir por uma coisa normal. O modo de tratar o paralítico não é decepando o restante das pernas dele, é dando a ele uma cadeira de roda, dando a ele uma muleta, dando a ele aquilo que poderia aproximá-lo, né? E, no caso da uma pessoa transexual, ajudando-o a voltar à sua sexualidade normal. Muito obrigado.